Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ápice, depois de uma longa quaresma, a festa, a solenidade central da vida cristã. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos no Tríduo Pascal. Na realidade, a missa do domingo de Páscoa, ela é uma sequência desse tríduo que celebramos. E foi exatamente no Tríduo Pascal que todo o mistério central da nossa fé foi proclamado. É tão central a morte e a ressurreição de Cristo, que Paulo diz assim, que se Cristo não ressuscitou, se ele não ressuscitou, vã, inútil é a nossa fé. Se ele não venceu, nós acreditamos em um mito, em uma mitologia. Bom, eu não vou nem tratar daquele que não crê em Deus. Aquele que não crê em Deus, falar de ressurreição para a pessoa que não crê em Deus é absurdo. Então eu quero falar para pessoas que têm algum grau de fé. Acredito eu, a grande maioria de nós tem alguma penetração na fé. Por mais que você e eu tenhamos fé, o limite da ressurreição, a ressurreição chega num limite que exige de nós uma fé não humana, mas uma fé sobrenatural. Por isso os apóstolos não estavam preparados para a ressurreição. Da cruz eles não queriam ouvir falar. Quando Jesus 3 vezes falou sobre a morte na cruz e a ressurreição, da cruz, que é a primeira parte da fala de Jesus, eles não queriam. Ninguém gosta de má notícia. Eles cortavam o assunto. A segunda parte, que era da ressurreição, eles nem entendiam. Se eles não queriam ouvir falar da cruz, que dirá da ressurreição? Eles não entendiam. O que significaria, o que significa dizer que alguém morto vai voltar à vida? Como assim? Como Jesus falava muito em parábolas, será que ele está falando em parábolas? Que de algum modo a gente vai reviver pelo poder da palavra dele, que ele vai continuar vivendo no nosso coração, na nossa mente. Então eles não penetravam nisso. Daí o espanto. Daí a grandeza do domingo de madrugada, do domingo de Páscoa.
O que acontece no túmulo, o túmulo vazio, é um espanto, causa um espanto tremendo naqueles que ali chegam e não encontram o que eles procuravam. Queridos irmãos e irmãs, desde a antiguidade, esse espanto tratou de ser explicado por aqueles que não creem. Os primeiros que tentaram explicar, por não acreditarem, foram os próprios judeus. A primeira notícia que os judeus trataram de espalhar foi que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, esconderam e inventaram a história da ressurreição. Outros, depois com o passar do tempo, vão criar a seguinte fantasia: que Jesus, na realidade, na cruz, não tinha morrido. Ele tinha tido um coma, um desmaio. E antes que a coisa piorasse, os apóstolos trataram de recolhê-lo, então Nicodemos e José de Arimateia, colocá-lo num túmulo. Aí 3 dias depois se recuperou, né? Sim, com aquela lançada e tudo. É interessante, quando a pessoa ela não quer crer, a pessoa não quer acreditar, vamos lá, ela vai dar um jeito. Por quê? Não, como assim? Então ele se recuperou e tratou. Tem até uma lenda que diz que ele foi para a Índia, virou guru, deitado em prego. Não satisfeito com a cruz, ele foi se deitar em prego. Tem sim, leia, procurei nos YouTube da vida as teorias. Mas não parou por aí. As teorias sobre a explicação dos que não creem vai dizer assim, não, vai continuar dizendo assim, não, ele ressuscitou. Quando você faz um bem, quando você faz uma coisa boa, Jesus está ali, presente naquela obra boa, naquela caridade. E Jesus está presente na comunidade, é na pregação da comunidade. Isso é o que muitos teólogos da libertação hoje ensinam. Torres Queiruga é um grande teólogo espanhol, ele diz isso, exatamente isso. Eu tive um professor chamado Roland Blanc, um suíço, professor de teologia na faculdade católica, ensinando os futuros padres católicos. Eu dou o nome, endereço e telefone, porque isso é público. Tem livro dele publicado pela Paulus. Está escrito no livro deles, no livro do Blanc, que a ressurreição não tem a ver com o cadáver. A ressurreição não é o cadáver. Se daqui a um mês encontrarem o túmulo de Jesus com os ossos de Jesus, está tudo certo. Que a ressurreição não é do cadáver. A ressurreição é do espírito. Jesus foi transfigurado numa espécie de crisálida. Uma espécie de borboleta que saiu do casulo. Estranho, né? Mas é isso. Para não crer na ressurreição da carne. Porque Jesus falou da ressurreição da carne. Inventa-se uma teoria para explicar o que para essas pessoas é simplesmente inaceitável e inexplicável. E aí você tem teoria para todo lado. O famoso Reimarus, aquele famoso filósofo alemão do século XVIII, ele vai dizer assim, que os apóstolos, diante da morte de Jesus, disseram: e agora, como é que nós vamos ganhar dinheiro? Porque foram 3 anos que a gente largou a profissão, largou o barco, largou o cobrador de impostos, largamos a profissão que nós ganhamos, o nosso ganha-pão. E agora? O cara morreu. Então vamos continuar nessa pegada de que ele está vivo, que a gente precisa comer e dar de comer às nossas famílias. Então, na realidade, a religião cristã, o cristianismo, é uma grande farsa financeira. É uma grande farsa de engodo, de engano, atrás de tirar dinheiro de gente incauta. Desde o dia da ressurreição de Cristo, aqueles que não têm fé que Jesus é Deus, tratam de dar uma explicação razoável na cabeça deles para a ressurreição. Por que essa volta? Porque se você acreditar que Jesus verdadeiramente ressuscitou e que Ele está vivo, você está proclamando que Jesus é Deus. Se Ele venceu a morte, o nosso Deus vive eternamente e, portanto, a morte foi derrotada. A morte não tem mais poder sobre nós. E foi esta a realidade que a igreja primitiva, que os primeiros cristãos experimentaram. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o texto diz assim,
que Jesus ressuscitado não se apresentou para todas as pessoas. Então é um erro, é um equívoco acreditar, achar que o ressuscitado, que Cristo ressuscitado, tinha que aparecer para todo mundo e confirmar para toda Jerusalém: opa, ressuscitei, estou vivo. Não, diz o texto, ele apresentou-se a testemunhas. Pessoas que iriam testemunhar que ele ressuscitou. Portanto, tudo o que eu preguei durante a Semana Santa, o servo sofredor continua discreto, simples, pobre, servidor, mesmo depois da ressurreição. Quem estava esperando uma apoteose de poder, se decepcionou. Quem estava esperando um triunfo humano, sabe, uma coisa assim carnavalesca, um espetáculo, decepção. Que ressurreição mais xoxa. É que nós estamos acostumados a proclamar: ele ressuscitou, aleluia. Mas, amigo, olha aqui para mim, xoxa, capenga, muito discreta. Não tem nada de show pirotécnico. Não tem, assim, não é a Mangueira, o Joãozinho 30 entrando na avenida. Não é. Não foi. Se era para fazer um espetáculo que provasse tecnicamente, racionalmente, ele ressuscitou, amigos, irmãos, irmãs, não teria sido de madrugada. Não teria sido na escuridão da noite. Não seria deixando para trás apenas panos, restos de panos. Pano no chão que cobriu o seu corpo, o sudário, dizendo: disso eu não preciso mais. E na mesa, na pedra onde o corpo dele foi depositado, o sudário do rosto dobrado, como quem diz: eu volto, eu estou vivo. Apenas sinais, sinais discretos, sinais absolutamente simples, que só a fé penetra, que só a fé entra, onde só a fé pode alcançar. Então, quem vem à igreja, como se, digamos assim, aqui, hoje, nesta manhã, essa gruta, inclusive parece mesmo um sepulcro, uma sepultura. Quem vem procurando espetáculo, quem vem esperando show pirotécnico, quem vem aqui esperando provas cabais e contundentes sobre a ressurreição de Cristo, sairá daqui frustrado. Há 2000 anos, as pessoas constantemente se frustram com Cristo Jesus. Jesus é craque em frustrar quem tem a cabeça e a mente do mundo. Agora, se você veio aqui com a humildade de quem busca uma resposta, de quem ama, de quem de verdade precisa de um sentido para a vida, para você, os sinais são claríssimos. João, o discípulo amado, quando soube que o túmulo estava vazio, sai correndo na frente e chega primeiro. Porque é aquele que ama, que penetra no mistério da ressurreição. Não é aquele que quer entender. Não é aquele que quer explicações lógicas. Não é aquele que quer soluções fáceis. Não, meu irmão. Aquele que ama e que esteve aos pés da cruz. Aquele que ama e esteve abraçado com Nossa Senhora e depois da cruz levou Nossa Senhora para casa. Levou Nossa Senhora para a sua casa. Esse chega primeiro. Talvez aqui esteja a explicação do porquê que alguns que estão nessa igreja nunca chegaram. Todo ano vem para a missa da Páscoa. Provavelmente virão na missa do Natal. Deus te abençoe, meu irmão, bem-vindo. Mas sabe por que você nunca vai entrar? Sabe por que você nunca entrou? E talvez, se não abrir o seu coração, você nunca entrará. Porque você não ama. Desculpe, mas alguém tem que dizer isso para você. Você troca nosso Senhor Jesus Cristo o ano inteiro por qualquer porcaria. Você deixa a missa em segundo plano com a maior facilidade. Você não se interessa pela palavra de Deus,
pela Bíblia Sagrada. Você não tem amor pelo conhecimento e busca de conhecimento do ensinamento de Cristo. Então, eu não estou julgando, eu estou dizendo na sua cara que isso não é amor. Quem ama se interessa. Quem ama vai atrás. Quem ama busca. Quem ama sofre com a pessoa amada. Não abandona a pessoa amada quando ela sofre. Quem ama busca uma resposta, mas já sabendo que a resposta nunca será completa. Nunca você, nessa vida aqui, nesse chão aqui, nesse mundo, nunca a resposta será completa. E aí, se você permanece no amor, como João, o discípulo amado, você chega primeiro. Detalhe, ele chega, ele vê o túmulo aberto e repara que o sudário está no chão. E ele não entra. E aí ele já tem um vislumbre. Ele não está aqui. Acabou. O coração dele já se enche da esperança da ressurreição. Depois de Nossa Senhora, é o discípulo amado, o primeiro a crer na ressurreição, sem ter visto nada. Entenda isso. O que ele viu foi o túmulo vazio. Essa é a fé. Nós vamos ver durante o tempo da Páscoa, que começa agora, a dificuldade da igreja, dos primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos, em acreditarem. O que nós teremos daqui para frente são histórias da experiência com o ressuscitado. Mas prova da ressurreição, prova técnica, científica, nunca você vai encontrar. Porque senão não haveria necessidade da fé. Crer na cruz, sabe, foi um fato histórico. Que os romanos crucificavam quem eles consideravam persona non grata, isso nós sabemos. Preciso ter fé que Jesus morreu na cruz. Que ele morreu na cruz, eu disse ontem à noite, dizendo que era por meus pecados. Ué, isso está escrito, tem documento histórico. Os evangelhos são documentos históricos. Para isso eu não preciso de fé. Só estou te dando essa notícia. Morreu na cruz pelos teus pecados. E lá, sofrendo, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para isso você não precisa ter fé. Só precisa tomar posse dessa palavra. Agora, o que vem em seguida, que é o centro da fé católica, da fé cristã, de que a palavra da cruz, agora ela se autentica. Deus dá o selo de verdade, ressuscitando Jesus dos mortos. Para isso é preciso fé. Fé sobrenatural, que só encontra quem ama, que só encontra quem chega e se adianta no amor. E sem prova nenhuma, só sinais. Quais são os sinais de que ele vive? Primeiro sinal da Eucaristia. O sinal da comunhão, do corpo e do sangue de Cristo. Agora me diga aqui, meu irmão, você entende quando o sacerdote levanta um pedaço de pão nas mãos, de que ali está o Cristo vivo e ressuscitado, Deus verdadeiro? A tua mente consegue entender e compreender e abarcar isso? Não. Sacramentum, mysterium, sinal da presença real, verdadeira, consubstancial, substancial de Cristo entre nós. Mas que você só penetra pelo amor e pela fé. Compreende? A Eucaristia é como os panos dobrados. Aliás, o padre faz isso na missa. O tempo todo, se você olhar para o altar, o padre está dobrando panos e deixando-os todos alinhados, todos arrumados, como sinal. Por que o padre faz isso? Com todo o amor, com toda a delicadeza, com toda a devoção. Estou falando de padre, não desses doidos que tem por aí, que foram ordenados padre, mas fazem como se estivesse jogando baralho numa mesa de sinuca. Falando de coisa, de liturgia bem celebrada. Aquilo que o Santo Padre, o Papa Francisco, chama de ars celebrandi, a arte de celebrar. Celebrar com piedade, com amor, olhando para nosso Senhor. São signos, compreende? Sinais. Ele vive, está presente nesta igreja. E aí quando você ama pelos sinais, ama pelos sacramentos. Quando começou a missa e a água benta passou, mesmo que não tenha tocado em você,
Você sentiu a presença de Deus lavando, purificando, para que você pudesse entrar nesse mistério da missa, no início, já no início. E cada sinal, o Círio Pascal, que foi consagrado ontem à noite na vigília, símbolo da luz de Cristo que vence as trevas desse mundo, são signos pelos quais eu entro no mistério. Mas se eu amo, quem não ama nem percebeu que tem essa vela gigante aqui. Não percebe. Eles entram aqui tão distraídos e com a cabeça em tantas coisas e tão egoisticamente voltados para si, que eles não veem. Agora, se tiver qualquer rolo aqui, aí eles vêm. Uma pessoa falando do lado, uma pessoa mal vestida, aí eles, isso aí, nossa senhora. Se eu fizer um xoxo aqui, pronto, aí o padre Birajá está com ódio, olha lá. Isso é porque é Páscoa. Não percebem, porque não ama. Entendeu? Então assim, João chegou primeiro, porque amava. Contudo, mesmo cansado, ferido pelo pecado, mesmo Pedro, que traiu Jesus, dizendo que não o conhecia, na frente de uma empregada que estava trabalhando, limpando o pátio, mesmo ele chegou ao Senhor. Amém? Então, meu irmão, você não tem desculpa. Porque mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo adoentado, mesmo com a fé prejudicada por tanta coisa que a gente vê nesse mundo, é tanta pedra que se impôs, né, para que a gente não enxergasse a ressurreição, é tanto obstáculo, é uma estrada tão dura de se percorrer, que Pedro chega cansado, abatido, mas chega. E é disso que se trata. Deus te chama, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo você e eu, tantas vezes traímos o Senhor, nos esquecemos do seu amor. Mesmo assim, é possível chegar até Ele. E Pedro entra, e os dois apóstolos chegam à consideração: ressuscitou, está vivo. Claro que Jesus agora vai aparecer para eles, haverão aparições, mas a certeza, a esperança já se acende no coração desses dois apóstolos. É a igreja, Pedro o Papa, é a igreja ferida, igreja cansada, igreja machucada, a igreja tão prejudicada, mas que ela chega ao Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. A igreja não pode ser um obstáculo para você. A instituição como tal, o Papa, os bispos, os padres, não pode ser um impedimento. Veja a delicadeza de João. João é o que mais ama, é o que foi até a cruz, é o que acolheu Nossa Senhora. No entanto, ele não entra. Você percebeu isso? Com toda a simplicidade de quem obedece ao superior, de quem sabe que a igreja está acima da minha particularidade, de que a igreja vem acima dos meus gostos, das minhas coisinhas, ele para. E olha que não era qualquer coisinha, ele tem amor verdadeiro, ele tem fé. João era, se tem alguém, depois de Nossa Senhora, que merecia botar o pé ali dentro, e ser o primeiro a entrar, era João. Sim ou não? Mas ele não se impõe. Infelizmente, alguns católicos querem ser mais católicos que o Papa Francisco. Alguns católicos querem ser mais católicos do que os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. É incrível isso. Na internet, o que você vê de católico mais católico do que o Papa é um negócio impressionante. Veja, e Pedro é alguém que tinha traído, ele não tinha ainda sido recuperado por Cristo também? Não. Ainda falta chegar àquela cena que nós veremos, em que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro ainda não está recuperado. E mesmo assim, João o respeita. Mesmo assim, João o ama, porque não é possível amar a Jesus sem amar a igreja. Não é possível dizer que ama Cristo ressuscitado se eu não amo o Papa. Não é possível dizer eu amo a Jesus e não amo a Eucaristia que nos é dada pelas mãos dos apóstolos.
E aí, com simplicidade e humildade, ele sabe que ele está muito mais preparado. E exatamente por isso é que ele pode esperar Pedro cansado chegar. E ele espera. Oficialmente a igreja entra. Isso é muito bonito e muito forte. É a igreja oficialmente que entra no sepulcro vazio. Pedro, cansado e abatido pelo pecado, pela traição, ele entra e toma posse em nome da igreja de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Meu irmão e minha irmã, eu termino convidando que cada vez que você entrar nessa gruta, sinta essa presença do ressuscitado. Experimente essa presença de nosso Senhor. Aí na praça, no meio dessa coisa linda que é esse verde aqui da gruta, olha, você que está aí fora, é impossível não sentir essa presença de que Ele vive. Você não está me vendo, né? Mas também João não viu. Ou a turma de fora. Vocês são as Maria Madalena. Os de fora são João Evangelista e São Pedro. Não estão vendo nada. Amém? Mas pela fé vocês creem, sim ou não? O de fora, gente. Vocês são as Maria Madalena. Vocês estão vendo. Aqui vendo as coisas, os sinais. Mas eles nem os sinais estão lá fora. E aí fora, debaixo das árvores, meu irmão, Deus está te visitando. O ressuscitado está te tocando. O Senhor está indo até você e dizendo para você: eu vivo, eu ressuscitei, eu venci a morte. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, abençoo os teus filhos. Para de querer provas. A maior prova é o meu amor por ti. É você estar aí, vivo, debaixo dessa natureza linda, esse dia maravilhoso que eu preparei para você. Exulte no Senhor, engrandeça o nome do Senhor, louve o Senhor. Ele vive, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.